Então, pessoal, hoje, matemática financeira. Vamos resolver questões do exame de suficiência. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Então, aqui nós temos curso de contabilidade Professor Moreira, matemática financeira. E aqui, ó, nós temos esse desenho. Esse desenho é o desenho da matemática financeira. Então, para juros simples, juros compostos, descontos simples, descontos compostos, ou seja, a gente vai utilizar esse desenho aqui para quase todas as questões de matemática financeira. Então, quase todas as questões de matemática financeira a gente utiliza esse desenho. Hoje nós vamos falar sobre juros simples. Então, aqui, ó, juros simples. Como é que nós vamos usar esse desenho? Ó, aqui, pessoal, a gente vai chamar o que? É logo no início, ou seja, no início eu tenho o que? O meu capital inicial. Então, aqui, ó, é o meu capital inicial, eu chamo por C. E aqui, esse espaço é o meu tempo. Então, aqui, ó, quando eu tenho esse tempo, eu chamo de quê? De N. Então, ó, o tempo eu chamo de N. E a taxa? A taxa é o percentual. Essa taxa é o I. Então, a taxa é igual ao I. Detalhe, ó, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. O que significa isto? Se o tempo estiver em meses, a taxa tem que estar em meses. Se o tempo estiver em meses e a taxa estiver em ano, a gente tem que transformar ou o tempo para ano ou a taxa para mês. Então, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Ó. Taxa e tempo. Taxa e tempo na mesma unidade. Porque elas são temporais, na mesma unidade. Ó, tempo em meses. A taxa, o I, tem que ser em meses, não pode ser diferente, tá? Então, sempre observar isso aí. Se a taxa for ao ano, tem que estar ao ano. E aí, e assim por diante. Se tiver ao dia, tem que transformar em dia. E qual é a fórmula dos juros simples? A fórmula dos juros simples é só isso aqui, pessoal. J é igual a C vezes I vezes N. Então, os juros é o capital inicial vezes a taxa vezes o N. Então, ó, quando eu tenho os juros vezes o capital vezes o N, eu vou ter aqui, ó, o meu juros, certo? No final aqui, ó, eu tenho o meu montante. O que é o montante? O montante, ó, é o capital mais os juros. Ou seja, essa diferença aqui, ó, daqui para cá, vai ser o que? Os juros. Então, ó, o que são os juros? Juros também pode ser montante menos o capital. Se eu tenho montante menos o capital, eu tenho os juros, ó. Essa faixinha todinha aqui, ó, essa coluna aqui todinha. Vamos supor que seja 10. Se o capital for 4, quanto é que vai ser os juros? 6. Ou seja, o montante é igual ao... Aliás, os juros é igual ao montante menos o capital. E o que é o montante? O montante, a fórmula do montante é esta, ó, capital que multiplica 1 mais I vezes o N. Então, você não pode ir para a prova sem decorar essas três fórmulas aqui, tá, pessoal? Essas daqui são as dos juros simples. E para nós resolvermos as questões, vamos utilizar essa tabelazinha aqui para ver como vai facilitar. Então, para a matemática financeira, o desenho é este desenho ideal aqui, tá? Então, vamos começar a resolver as questões. A primeira questão diz o seguinte, ó. A primeira, FBC, Exame de Suficiência 2015. Uma sociedade empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de vencimento. E o fornecedor enviou a duplicata para a cobrança em cartório. Foram cobrados juros à taxa de 1% ao mês, além de uma taxa de cobrança no valor de 150. A duplicata venceu há 14 meses. O valor da duplicata era 12 mil na data de vencimento. Considerando os dados acima, o valor atualizado da duplicata a ser paga no cartório é de...
Então, pessoal, quando nós vamos iniciar uma questão de matemática financeira, a gente faz o desenho. Ó. Aí eu fiz aqui o desenho. Feito o desenho, a gente vai olhar se ela é o quê? A capitalização. Então, a capitalização é juros simples. A gente sempre tem que olhar se vai ser juros simples ou juros compostos. Depois que a gente olha os juros, a gente olha o tempo. Ó. A taxa e o tempo. Ó. A taxa está aqui ao mês e o tempo também está ao mês. Então, não precisamos fazer nada. Agora, vamos interpretar aqui através do desenho. Ó. Uma sociedade empresária não conseguiu liquidar uma duplicata dentro do prazo de vencimento e o fornecedor envia a duplicata para o cartório. Foram cobrados juros à taxa de 1%. Então, eu já sei que meu I aqui ó, vai ser quanto? 1%. Em juros, a gente sempre vai fazer o quê? Vai deixar ele na taxa unitária, que é 0,01. E a duplicata venceu a 14 meses. Então, ele está dizendo o seguinte, que eu tinha que pagar uma duplicata aqui, ó. Eu tinha que pagar nesta data e não consegui. Só consegui pagar quando? Aqui, ó. Então, aqui é o meu montante. Só que quando eu cheguei nesse dia, ele cobrou mais quanto? Mais 150. Então, ele quer saber quanto foi que eu paguei. Ele está dizendo que a duplicata venceu a 14 meses. Então, o meu N é igual a quanto? A 14. O valor da duplicata era 12 mil na data do vencimento. Então, aqui, ó, este capital, né? Aqui, ó, eu vou dizer que aqui era 12 mil. Eu vou chamar isso aqui de capital. Então, meu capital era 12 mil. Só que aqui é o... pagamento de uma duplicata. Eu estou colocando capital aqui porque é a mesma analogia de um investimento, tá? Só que você, no lugar de fazer um investimento, você vai pagar o quê? Os juros. Então, ó, quanto é meu capital? 12 mil. Quanto é meu N? 14. Quanto é meu I? 1%. Eu estou querendo achar o M. Ora, eu tenho quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 incógnitas, e eu já tenho quantas variáveis? Tenho 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu só falta achar uma incógnita. Qual é a fórmula do montante? Montante é igual ao quê? Ao capital, que multiplica 1 mais I vezes o N. Eu estou querendo achar o montante, ó. Este montante aqui. Então, o montante vai ser... Quanto é meu capital? 12 mil. Que multiplica. Quanto é meu I? Aliás, 1 mais o I. Quanto é o I? 0,01. Vezes o N. Quanto é meu N? 14. Então, meu montante vai ser igual a quanto? Agora é só fazer as contas. Ó. Eu tenho aqui a calculadora, HP. Vou fazer aqui as contas. Eu zero aqui a calculadora, ó, vai ficar 12 mil. Enter. Aliás, antes de começar por 12 mil, eu tenho que fazer primeiro o que está dentro de parênteses. E dentro do parênteses, eu tenho que fazer primeiro o quê? A multiplicação. Então, vai ficar, ó, 0, 0. Por que que deu 0,01? Porque ele está dizendo que a taxa é de 1% ao mês. Ó. 1 eu dividi por 100. Vai dar quanto? 0,01. Agora, ó, eu vou pegar esse 0,01 e vou multiplicar por 14. Enter, 14 vezes. Deu 0,14. Eu somo com mais 1. Enter, 1 mais. Deu 1,14. Esse 1,14 eu multiplico por 12 mil. Enter, 12 mil. Vezes 13.680. Então, aqui, ó, o meu M deu quanto? Deu 13.680. Mas a questão quer saber do M? Não. Ela quer saber do quê? Do total. Por quê? Porque no total eu tenho que somar com mais 150. Então, aqui, ó, no total, né? Total. Vou passar aqui um tracinho, vai ser 13.680 mais 150. Vai dar quanto? 0, 8 e 5, 13, vai 1, 6 e 1, 7. Com mais 1, 8. 3, 1. 13.830.
13.830, a resposta é a letra B. Certo? Esta foi a primeira questão. Então, vamos para a segunda.